A Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta o programa Verdades da Fé, com o Padre Sávio. Gostaria de cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Voz do Coração Imaculado, agradecer a audição. Estamos começando o nosso programa Verdade da Fé. Então, com o cumprimento, é uma alegria que nós possamos hoje falar sobre nosso Senhor Jesus Cristo. E como nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, nos nossos programas estamos falando sobre as verdades de nossa fé, exatamente a doutrina. Às vezes, semana passada foi um pouco mais difícil de entender exatamente a doutrina sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, então, vamos falar sobre como Jesus é o Filho de Deus. Então, convido a todos, primeiramente, a fazermos uma oração, pedindo as graças de Deus sobre cada um de nós, para que nós possamos fazer um bom proveito do programa de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos saúdo, Maria, filha bem-amada do Eterno Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu saúdo, Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, esposa fidelíssima de Deus e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós. São José, rogai por nós. Então, hoje falaremos sobre Jesus como Filho de Deus. E habitualmente chamamos Filho único do Pai. E ele mesmo deu a si esse nome no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 10. Um desses nomes, primeiro, porque é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é única. Depois, porque distingue de todos os anjos e de todos os santos que também são chamados Filhos de Deus. Deus, com efeito, não só são chamados Filhos de Deus, mas não só se uniu substancialmente a Ele, apenas o fez seus filhos de adoção. Cristo, como Filho único de Deus, não queria ficar só, queria ser co-herdeiro, sabendo que a sua herança não seria diminuída pelo aumento de número de participantes. Então, primeiramente, vemos que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o único Filho de Deus enquanto pessoa da Santíssima Trindade. Mas, pelo batismo, nós nos tornamos Filho de Deus, herdeiro do céu e co-herdeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso pela graça de Deus. Mas nosso Senhor, primeiramente, é o Filho único, mas pela sua encarnação, então a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem, então, e o Verbo de Deus fez carne e habitou entre nós, seja no Evangelho de São João, no prólogo, e o Verbo de Deus fez carne e habitou entre nós, como também vemos na anunciação do anjo, no Evangelho de São Lucas, quando o anjo anunciou Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Então, o Filho de Deus se fez homem. E Jesus Cristo afirmou por juramento diante do sumo sacerdote
que ele era Filho de Deus, como encontramos no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 64. Também deu a si esse título na conversa com o cego de nascença, no Evangelho de São João, capítulo 9, versículo 27. Deus Pai chamou a Jesus, seu Filho, por ocasião do batismo no Jordão e na transfiguração. Exatamente no batismo, quando aparece o Espírito Santo em forma de pomba e diz: eis meu Filho amado, no qual eu pus toda a minha complacência, ouvi-o. E também no Monte Tambor, quando teve a transfiguração de Nosso Senhor, junto do profeta Elias e de Moisés, e se ouve a voz: eis o meu Filho dileto, ouvi-o. Então, nós vemos o testemunho de Deus Pai indicando a nosso Senhor Jesus Cristo e dizendo então que ele é o Filho de Deus. E ao anunciar a Maria o nascimento de Jesus, o anjo São Gabriel chamou logo Filho do Altíssimo. Evangelho de São Lucas, no capítulo 31, versículo 32. Também São Pedro também lhe chamou Filho de Deus vivo, e foi por isso felicitado por nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de São Mateus, capítulo 16, quando nosso Senhor pergunta: que dizem que é o Filho do Homem? Um diz que Elias, outro Jeremias, alguns profetas. E aí nosso pergunta: e para vocês, quem é que eu sou? E São Pedro então diz: tu és o Filho de Deus Altíssimo. E exatamente nosso Senhor elogia São Pedro dizendo: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E por isso te digo: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, vejam, nosso Senhor dá a Pedro, nesse momento, o poder das chaves, edifica a sua igreja sobre Pedro, dizendo exatamente porque não foi a carne e o sangue que revelou que o reconhecimento de São Pedro que Jesus é o Filho de Deus. E sobre essa pedra, então, sobre Pedro, e sobre essa verdade que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que temos a nossa fé na Igreja Católica. Até os demônios, no momento de serem expulsos dos possessos, exclamou: Jesus, Filho de Deus, que queres de nós? Vieste tu para nos castigar antes do tempo? No Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 29. Então, Jesus Cristo é o Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. É importante que nós tenhamos convicção e certeza da nossa fé sobre esta verdade, porque dessa verdade que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é Deus mesmo. Então, Jesus, Filho de Deus, Deus e homem verdadeiro, na união hipotática. Ora, se é Jesus, Filho de Deus, e ele é verdadeiro Deus, ele sofre sua paixão e morte na cruz para a nossa salvação. É disso que nós temos a redenção. E isso vai ser uma oposição a tantas outras religiões que vão pregar Jesus Cristo como um profeta, ou ele como um lamismo. Para o lamismo, Jesus é um profeta. Para os espíritas, por exemplo, é um exemplo, é um mestre. Ou para o budismo, mas não, porque se Jesus morreu na cruz para nos salvar, nós somos redimidos por nosso Senhor. É Ele que dá a nossa redenção.
não é como ensina o Espiritismo, que vai pela evolução e cada vez que a pessoa vai se reencarnando, vai melhorando. Então é por mérito próprio, e nós dizemos que é pelo mérito de nosso Senhor Jesus Cristo que nós temos a redenção. Então, para nós distinguirmos as verdades de nossa fé de outras doutrinas. E Jesus Cristo é o mesmo Deus. Os profetas já tinham dito: o mesmo Deus virá e nos salvará. Profeta Isaías, capítulo 35, versículo 4. O mesmo profeta Isaías diz que o menino destinado à salvação do mundo seria o próprio Deus. Então, profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. E já, exatamente, o perigo, como vemos, um erro do herético Ário, nos primeiros séculos, dizia que negava a divindade de Jesus Cristo, que foi condenado pelo Concílio de Nicéia em 325. Então, é muito importante nós sabermos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que ele então é o mesmo Deus. Porque aqueles que negam que Jesus seja Deus, então que ele não tem a divindade, é um erro, uma heresia, e assim nós temos que crer que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E o Concílio de Nicéia, que declarou que Cristo é consubstancial ao Pai e, por conseguinte, Deus. Consubstancial. Com substância. Então, ele é da mesma substância do Pai. Quer dizer, o Pai é Deus. Então, a natureza do Pai é uma natureza divina. Então, Jesus Cristo também tem uma natureza divina. Ao contrário, exatamente, desse herege, o Ário, que negava a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e morreu repentinamente durante uma festa pública, e seu corpo rebentou como o de Judas, no ano 336. A nossa fé na divindade de Jesus Cristo deve ser muito firme e muito viva, porque toda religião repousa nessa verdade, que Jesus Cristo é Deus. Quando o jovem rico disse a Jesus: Mestre, bom mestre, ele respondeu: por que tu me chamas de bom? Só Deus é bom. No Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 9. Nosso Senhor estava mostrando para o jovem rico que ele era Deus. Bom mestre, por que me chamas bom? Bom, só Deus. Se você chama que eu sou bom, então você deve reconhecer que eu sou Deus. Com isso, queria Jesus fazer compreender que, antes de tudo, ele deveria confessar a sua divindade, que sem isso, tudo mais não tinha valor algum. Jesus não é apenas o mestre. Jesus é o Filho de Deus feito homem. E a divina divindade de Jesus Cristo ressalta das suas próprias palavras e do ensinamento de seus apóstolos. No momento da ascensão, disse: todo o poder me foi dado, concedido no céu e na terra. Como na festa de dedicação tinha dito: o Pai e eu somos um. No Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 30. O que os judeus consideravam como uma blasfêmia, pelo qual quiseram apedrejar. Além disso, Cristo atribuiu a si perfeições e obras que são só próprias de Deus. Primeiro, Jesus se diz a eternidade, dizendo de si mesmo: Pai, glorificai-me com aquela glória que eu tive em vós antes de existir o mundo.
como é a glória que Jesus tinha antes de existir o mundo? Porque ele era eterno. Ou Egito antes de existir Abraão. O poder de perdoar os pecados. Ele perdoa os pecados a Madalena e ao paralítico. E só Deus pode perdoar os pecados. E chama a si mesmo ressurreição, juiz do universo, autor de toda a vida, quando diz: se alguém guarda a minha palavra, não morrerá nunca. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim terá a vida eterna. Os apóstolos creram firmemente e confessaram altamente a divindade de Jesus Cristo. São Tomé, na ressurreição, depois da ressurreição, vendo o ressuscitado, exclamou: meu Senhor e meu Deus. Ele que tinha negado as chagas, se eu não ver na chaga dele, colocar minha mão nas suas chagas, então eu não acredito. E quando Jesus ressuscitado apareceu a São Tomé, disse: olha aqui, põe teu dedo aqui na minha chaga, põe aqui a tua mão aqui na minha chaga do peito. E aí São Tomé se ajoelha e diz: meu Senhor e meu Deus. E Santo Agostinho disse de São Tomé: ele via a humanidade e confessou a divindade. Toda a plenitude da divindade, escrevia São Paulo aos Colossenses, habita nele corporalmente. Por ele foi criado, ele existe antes de todas as coisas, e tudo subsiste nele. Então, nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus feito homem, que tem a natureza divina e a natureza humana. Então, nós professamos a divindade de Jesus Cristo, ele como Filho de Deus e segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ajude-nos a manter nosso programa no ar. Faça doação através do WhatsApp 62 99504 0462. Repetindo, o WhatsApp Pix da Rádio Voz do Coração Imaculado é 62 99504 0462. Quero oferecer essa música agora aos nossos ouvintes. Rádio Voz do Coração Imaculado. Horas e 23 minutos. Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Onde posso repousar, um lugar de paz e de luz. Nesse lugar, livremente posso entrar e ficar. Sagrado coração de Jesus. Há um lugar onde posso repousar, um lugar de paz e de luz. Nesse lugar, livremente posso entrar e ficar. Sagrado coração de Jesus, Sagrado Coração
fonte de consolação, Sagrado Coração, Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, fonte de amor, fonte de consolação, Sagrado Coração. Onde posso repousar, um lugar de paz e de luz. Neste lugar, livremente posso entrar e ficar, Sagrado Coração de Jesus. Fonte de amor, fonte de consolação, Sagrado Coração. Jesus, Maria, José, eu vos amo, salvai almas. Estamos falando hoje sobre Nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E vimos então que Nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E Nosso Senhor mesmo se diz que é o Filho de Deus e também ele mostra através dos seus milagres a sua divindade. Então a divindade de Jesus Cristo é provada pelos milagres e pelas suas profecias. O grande número de milagres tão variados que Jesus Cristo fez em seu nome próprio provam a sua onipotência. Esses milagres podem dividir-se em 5 classes. Primeiro, os milagres na natureza inanimada. Mudança de água em vinho, a multiplicação dos pães, ao serenar da tempestade, o caminhar sobre as águas. Outro tipo de milagres, as curas dos doentes, de cego, de mudo, de leproso, de paralítico. Terceiro, Jesus, ressurreição dos mortos. Ele ressuscitou a filha de Jairo em sua casa, o filho da viúva de Naim às portas da cidade, a de Lázaro no sepulcro. E também o poder sobrenatural de expulsar os demônios no corpo dos possessos, muito numerosos naquele tempo. E no quinto, vemos o milagre no seu próprio corpo, a sua ressurreição, a sua ascensão.
Cristo provou, portanto, que tinha o poder de governar toda a natureza, num grau que nenhum enviado de Deus antes dele tivera. Os enviados de Deus operavam milagres em nome dele. Por exemplo, Pedro e João, junto da porta do templo, em nome de Cristo. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então, os apóstolos agiram em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mas Cristo operou em seu próprio nome. Ele não diz em nome de Deus, levanta-te, ou outras formas semelhantes, mas simplesmente, jovem, eu te digo, levanta-te, como é no Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, versículo 14. Eu quero ser curado. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 3. Silêncio, cala-te. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, 39. Quando Jesus ora primeiro ao seu Pai, fala-nos unicamente para afastar de mim a suspeita de que ele é instrumento do príncipe dos demônios. Os milagres atribuídos aos fundadores de religiões falsas são simplesmente ridículos. Buda deve ter andado a cavalo num raio de sol, pretendendo que a lua desceu diante de Maomé e que lhe passou pela manga. Disse que o apóstolo Tiane acalentou tempestades em tonéis, criou árvores a dançar, que contraste com a majestade serena de nosso Senhor Jesus Cristo. As profecias de Cristo acerca do seu destino, da traição de Judas, da negação de Pedro, da morte de João e de Pedro, da destruição de Jerusalém, dos destinos dos povos judeus e da igreja, são uma prova da sua onipotência. Vemos que Cristo profetizou que morreria em Jerusalém e que seria flagelado e crucificado, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 17. Na última ceia, anunciou que Judas o trairia e que Pedro o renegaria antes que o galo cantasse 3 vezes. Depois da sua ressurreição, predisse a Pedro que seria crucificado, a João que morreria de morte natural. Depois da sua entrada solene em Jerusalém e num discurso no Monte Oliveira acerca do juízo final, anunciou que depois de uma geração, Jerusalém seria sitiada, cingida de trincheiras e completamente destruída. Que este cerco seria acompanhado de horrores, como nunca tinha havido e nenhum haverá jamais. Cristo sabia também que os judeus seriam dispersados por toda a terra, que sua igreja se espalharia rapidamente entre todos os povos, e apesar de violentas perseguições contra os apóstolos. Então, nosso Senhor se mostrou um grande profeta, mostrando assim a sua divindade. E também a divindade de Jesus Cristo é provada pela elevação da sua doutrina e pela sublimidade de seu caráter. Então, vemos a nosso Senhor Jesus Cristo com toda a grandeza e, ao mesmo tempo, com toda a simplicidade. A doutrina de Jesus Cristo é superior à de todos os sábios e difere profundamente da doutrina das outras religiões. Para nós, 2000 anos depois de Nosso Senhor, vemos com tranquilidade a doutrina de Nosso Senhor e até com simplicidade. Mas, se for comparado com as outras religiões, é muito diferente a doutrina cristã. Nós que vivemos já no cristianismo, somos tão acostumados que não percebemos a grandeza da doutrina cristã. Assim como
para nós, veja só, nós brasileiros fomos colônia de Portugal. E nos anos de 1500, exatamente no ano 1582, então só 82 anos depois de descoberto o Brasil, já antes existia o calendário juliano, o Papa Gregório, que estabelece o calendário como nós conhecemos. E Portugal foi um dos primeiros países a aceitar o calendário como nós temos, chamado calendário gregoriano. Para nós, parece que foi sempre assim, e não foi. E tanto que existem outros calendários, como o calendário chinês, que para nós parece uma coisa lendária, uma coisa curiosa. Quando se diz, o calendário chinês diz que é o ano do tigre, do leão, ou sei lá o que, do urso, nós achamos como curiosidade. Mas é o que eles usam na China. Nós usamos o calendário gregoriano, então por causa do Papa São Gregório, e de tal forma que achamos com naturalidade que nós tenhamos 12 meses, com 365 dias, e que sempre foi assim, e não é verdade. Assim também, nós conhecemos a doutrina católica e que a doutrina de Nosso Senhor, por causa da nossa origem, que nascemos de um país católico, era Portugal, então fomos civilizados por uma nação católica, diferente dos Estados Unidos, que vem de uma origem protestante. Então, a variação da colonização de cada país. Então, para nós, é normal que o calendário seja o gregoriano, e também a doutrina do Nosso Senhor é tão clara para nós, no sentido de que não vemos dificuldade e não vemos então também a grandeza. Mas a doutrina de Cristo é superior à de todos os sábios e difere profundamente da doutrina de outras religiões. E a doutrina de Cristo responde a todas as necessidades do coração humano e convém a todos os estados, a todas as idades, a todos os sexos, a todas as nações. Milhões de homens nela acharam a perfeição da felicidade, a consolação da vida e na morte. Grandes filósofos, São Justino, Santo Agostinho, só nela acharam a paz do coração porque suspiravam. A doutrina cristã lançou uma luz brilhante sobre a origem e o fim último da humanidade. Recorda as virtudes, mas sim sublimes, o amor ao próximo, a humanidade, a doçura, a paciência, o amor aos inimigos, desconhecido antes de Cristo, e que ninguém, a não ser ele, teria encontrado. A razão, diz o filósofo Kant, não conhecia ainda as leis gerais da moral, se o cristianismo não as tivesse ensinado. A doutrina de Cristo é, apesar da sublimidade, simplíssima e claríssima, e foi ensinada com tal autoridade que o povo, ao ouvir a Cristo, ficava estupefato perante a força da sua linguagem. É impossível, diz Strauss, seja que época for, vencer a Jesus sob o ponto de vista religioso. Até Gandhi dizia sobre a grandeza da religião cristã, do ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Até exatamente tinha um caso em que ele todo ano distribuía as bem-aventuranças, um papelzinho, um folheto com as bem-aventuranças de Jesus Cristo. E ele chegou a dizer que era muito bem feita a doutrina cristã, mas infelizmente o exemplo das pessoas que não viviam essa fé, essa doutrina. Então, isso aí eu poderia dizer é uma bofetada nas nossas caras, porque o ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo é perfeito. Infelizmente, nós somos maus católicos,
maus cristãos que não vivemos esse ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário, então, começarmos a viver a nossa fé. E a religião cristã não encerra o mais pequeno ponto que contradiga a razão, que degrade o homem, que já não pode dizer de outras religiões. Maomé ensinou a fatalismo, espalhou a sua religião pelo ferro e pelo fogo. O Talmud é a lei dos hebreus modernos e também pouco recomendável. Então, nós temos uma fé e uma doutrina especial feita por nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem e que habitou entre nós. Jesus Cristo, então, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ajude-nos a manter nosso programa no ar. Ajude-nos com sua doação. Ajude-nos a manter a Rádio Voz do Coração Imaculado. Pela sua doação, pelo WhatsApp Pix da Rádio 62 99504 0462, você está ajudando a manter a rádio. Repito, 62 99504 0462. Oferecemos uma música aos nossos ouvintes. Nosso coração imaculado, no ar para amar. 11h42. Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio.
Jesus, Maria, José, eu vos amo, salvai almas. Ajude-nos a manter a Rádio Voz do Coração no ar. Ajude-nos no programa Verdade e Fé. Faça a sua doação através do WhatsApp e Pix da rádio 62 99504 0462. Então o WhatsApp Pix da rádio é 62 99504 0462. Então, falamos sobre nosso Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, feito homem. E Cristo foi isento do mais pequeno pecado e dotado de infinito número de virtudes incomparáveis, em grau tal que ficará para sempre modelo da humanidade. Judas, o traidor, confessou que tinha traído sangue inocente. Pilatos, não encontrando nele falta alguma. O próprio Cristo perguntou aos judeus: qual de entre vós me convencerá de pecado? E os judeus não puderam responder. Cristo, até isento daquele defeito, daquelas particularidades que a época e a nacionalidade imprimem ao caráter de qualquer homem, como vemos em seu processo com o samaritano e os romanos, sobretudo na sua bela parábola do bom samaritano. As brilhantes virtudes de Jesus são uma grande caridade para com o próximo. Toda a sua vida se passou a prestar serviços, passou fazendo o bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Deu até a sua própria vida pelos outros. A sua humanidade, que lhe fazia procurar o convívio dos mais desprezados. A sua mansidão, que lhe fez suportar não só as perseguições dos inimigos, mas até a infidelidade de seus apóstolos. A sua paciência, incomparável no meio dos mais horríveis tormentos. A sua indulgência para com os pecadores. O seu amor dos inimigos, de quem deu tão bem exemplo na cruz. A energia que mostrou em toda parte, o seu ardor pela oração, que lhe fazia passar noites inteiras nesse exercício de oração, onde encontrar uma figura como a de Jesus. Os filósofos pagãos mais admirados pelos seus contemporâneos são, em confronto com Jesus, como a luz tão pálida, chamada em confronto com o sol. O caráter de Jesus é e será sempre um milagre na história do mundo. De tal forma que até as religiões que não reconhecem a Jesus como Deus, veem ele, por exemplo. Por isso os maiores inimigos de Jesus o veneravam sem querer. Viu-se isso ainda quando ele expulsou os vendilhões do templo. Ninguém ousou opor-se a ele. Quando os fariseus o quiseram apedrejar no templo, quando ele se declarou Deus, passou por entre eles e eles retiraram-se. No Jardim das Oliveiras, Jesus Cristo não fez mais do que falar aos soldados, e logo eles caíram por terra aterrorizados. O próprio Pilatos o temia. A divindade de Jesus Cristo é provada pela rápida difusão da sua doutrina e pelos efeitos maravilhosos que ela produziu no mundo. A doutrina cristã propagou-se muito rapidamente no universo, e apesar dos maiores obstáculos e meios muito simples. Deus não escolheu intelectuais. Deus escolheu os apóstolos, pessoas simples, num lugar simples, pescadores, cobrador de imposto, era o melhorzinho cobrador de imposto, São Mateus, porque sabia ler e escrever. Os obstáculos por parte dos pagãos eram as leis romanas, que puniam de morte e com exílio o desprezo dos deuses.
As calúnias espalhadas contra os cristãos que acusavam de ateísmo, de antropofagia, comer carne humana, e no seu sacrifício de crimes horrorosos e toda espécie, tornavam-no responsável por toda a desgraça pública, pela peste, pela guerra, pelas inundações suscitadas pela cólera dos deuses, as perseguições cruéis que sofreram os cristãos em consequência dessas calúnias durante mais de 300 anos. Conta-se com efeito 10 grandes perseguições até o edito de tolerância de Constantino Magno. A igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos falsos e mentirosos de outras religiões falam que a igreja católica surgiu com Constantino. Não, e onde é que estava São Pedro, São Paulo, São Lucas, São João, que foram perseguidos? Os outros discípulos que foram perseguidos? Santo Inês, São Tarcísio. Onde é que estavam eles quando sofreram as 10 perseguições? Os cristãos foram perseguidos por serem cristãos, por eles serem católicos. E vão dizer que só com a paz, que tolerância de Constantino que se fundou a Igreja Católica. Param de mentira esse pessoal que começa a envenenar e diz que a Igreja Católica só surgiu depois de Constantino. Não, foi perseguida por 300 anos. Temos a linha apostólica dos papas, Lino, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano. Então, depois de São Pedro, temos a lista dos papas até o ano 300. Santo Inácio de Teologia fala da Igreja Católica. São Justino, no 170, fala da Igreja Católica, de nosso Senhor Jesus Cristo, ensinamento da Igreja Católica. E vem esse pessoal que vai dizer, não, a igreja foi criada nos anos 300. Não, senhor. A igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e não por Constantino. O cristianismo encontrou ainda outros obstáculos. A doutrina de um supliciado já de si era para os pagãos uma loucura. Exatamente o que São Paulo fala. Jesus crucificado é uma loucura para os judeus, para os gregos. Porque é absurdo acreditar que Deus tenha sido crucificado. Demais era ensinado por judeus que os romanos desprezavam profundamente. Além disso, essa doutrina exige a renúncia, a generosidade, virtudes odiosas ao paganismo sensual e egoísta, virtudes penosas mesmo para os homens relativamente bem dispostos. Os judeus eram talvez ainda mais difícil de conquistar, pois que esperava um império messiânico com a glória terrestre. Então, esse mostra que o cristianismo passou por dificuldades, perseguições durante 300 anos e a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo vem passando durante todos esses 20 séculos. E assim, ela persevera. E se fosse humanamente falando, ela já teria sido extinta. Mas é fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. É perseguida por todos os tempos, em todos os lugares. Mas a igreja Nosso Senhor está aí. Sofre dificuldades? Sim. É próprio de passar a paixão da igreja, assim como a paixão de Cristo. Mas que nós possamos dizer, somos verdadeiramente católicos, apostólicos, romanos, porque cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus feito homem e habitou entre nós. Que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É o Filho de Deus que se fez homem para a nossa salvação, que nasceu, pregou, morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, seria vã a nossa fé. Estamos terminando então o nosso programa de hoje. Gostaria de agradecer a cada um de nossos ouvintes, mas que nós tenhamos firmeza na nossa fé católica, em que Jesus Cristo é Filho de Deus, feito homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
terminando o nosso programa de hoje, vou dar a bênção a todos os nossos ouvintes, estendendo às suas famílias. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para defender, dentro de ti fortalecer, acima de ti para abençoar, te dando saúde, corpo e alma. Pela intercessão de Nossa Senhora da Natividade, de São José, São Miguel, São Gabriel, São Rafael e todos os anjos santos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Fique com Deus, com a proteção de Nossa Senhora. Salve Maria. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresentou o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio.